Olá, olá! Estamos ao vivo aqui no Instagram do Instituto Internacional em Segurança Psicológica. Vão chegando, vão entrando. Oi, Cris, oi, Tânia. Muito bem. Vamos entrando, vamos chegando. Muito bem, muito bem. Olá! Ai, que gostoso! Márcia já tá aí, tô vendo a Tânia, tô vendo a Cris, agora sim. Oi, Mar, tudo bom? Já vou chamar vocês. Bem-vindos, bem-vindas ao Instagram aqui do Instituto Internacional em Segurança Psicológica para mais uma live em comemoração aí à consciência da saúde mental que é comemorada aí ou que é celebrada no Janeiro Branco. Eu sou Patrícia Ansra, sou idealizadora e sou fundadora do Instituto Internacional em Segurança Psicológica. Trabalhamos com esse tema já tem 3 anos esse ano, já formamos mais de 300 pessoas dentro e fora do Brasil como facilitadores de segurança psicológica, e esse é um tema que me picou em 2019, quando eu fiz a primeira formação de segurança psicológica que existia no mundo. Naquela época não existia outra certificação, e aí nasce o Instituto porque a partir daí a gente, como Instituto, começou a representar essa certificação aqui no Brasil. Então nasce o Instituto em 2020, em 2020 e em 2021 nasce o Instituto representando essa certificação nos países de língua portuguesa. Já formamos aí um monte de gente dentro e fora do Brasil, e a segurança psicológica, apesar de ser um tema que existe desde os anos 90, né, e que tomou aí uma proporção gigante para as organizações em 2016, com os estudos do Google, trazendo aí essa estrutura da segurança psicológica, esse modelo da segurança psicológica para dentro das organizações, e aí toma o mundo, toma o mercado. A pesquisa do Google, ela é divulgada no New York Times em 2016, todo mundo fica curioso com isso. A gente está falando de 2016, e em 2020, 2021 chega ao Brasil com tudo, né? Segurança psicológica acelerado pela pandemia, por um contexto onde está todo mundo aí vivendo no mundo, né, um momento de reestruturação, de reorganização, tanto familiar, né, quanto nas escolas, métodos de aprendizado, reuniões de gestão, vivendo uma insegurança enorme em relação também à forma de trabalho e ao seu trabalho especificamente. Então existia muito sofrimento naquele momento, e aí em 2016, em 2021, quando chega ao Brasil esse termo, né, segurança psicológica, rapidamente se associa ele à saúde mental. Então é por isso que eu resolvi fazer essa série de lives no Janeiro Branco, para a gente contar para vocês como é que a segurança psicológica ajuda na saúde mental, ajuda a promover a saúde mental, mas não é saúde mental. Então, você que está aqui com a gente, obrigada. Aproveita aí, já pega seu caderninho, já pega sua caneta, né, já pega sua aguinha, manda aí no aviãozinho para todo mundo que você acha que vai se interessar aí por essa live, para entender melhor como é que a segurança psicológica, né, promove saúde mental, mas como são coisas diferentes. A gente também escolheu 3 temas diferentes de saúde mental. Aqui a gente não vai falar de doença, né? A gente vai falar de outros viés, outras perspectivas que promovem a saúde mental dentro da organização. Então, a primeira live a gente falou sobre o que a gente pode aprender com os esportes de alta performance. A segunda live, que foi na semana passada, a gente falou sobre saúde mental como parte da estratégia. Então, um treinamento só não basta, tem que ser parte de uma estratégia de negócio, sempre com convidados muito especiais. E hoje a gente vai falar sobre perguntas que geram conexão e humanizam as relações.
né? E aí, como é que tudo isso se conecta com segurança psicológica e também com saúde mental? E para falar sobre esse tema, vou receber aqui três mulheres incríveis, certificadas em segurança psicológica para falar sobre esse assunto, trazendo também essa perspectiva da saúde mental, mais à luz da segurança psicológica. Então eu vou chamar aqui. Muito bem, Tânia Rodrigues, a Tânia, que é consultora na área de desenvolvimento humano, tô colando aqui, né, puxa até o William Bonner, né, tem um prompt ali, fala tudo lendo, por que não, não é isso? Tânia Rodrigues, consultora na área de desenvolvimento humano, a Cristiane Lage, que é especialista em fatores humanos e comportamentais, cada uma depois vai poder se apresentar aqui, e a Márcia Iocota, que é fundadora da My Coaching e é também voluntária do board, o VP Márcia, depois você conta pra gente, da ICF, e também diretora do conselho da WILE, que é o Instituto Internacional em Action Learning, que basicamente é um método de resolução de problemas em grupo, 100% embasadas em perguntas. Então, a Márcia é uma especialista em perguntas e eu estou muito animada para conversar com vocês. Deixa eu mandar o convite aqui. Márcia, vem chegando, vem chegando. Ah, oba! Meu Deus, Deu certo, Má! minha primeira Oi! vez. Tá Olá! vendo? Oi, Cris, tudo Oiê! bom? Cadê a Tânia? Tânia, estamos vendo aí um. Acho que tem que virar a câmera para você, Tânia. A gente está vendo o fundo, acho. Aê! Tá me vendo? Agora sim. Agora sim! Que gostoso, né? Para essa série de lives, né? De 3 lives, a gente encerrando com um tema que é tão precioso, né, que é falar sobre perguntas que conectam, né, e que humanizam as relações. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Obrigada pela presença de vocês, pelo entusiasmo em estar falando sobre esse tema. Queria fazer uma rodadinha. Vamos fazer uma rodada de apresentação? Vamos. Então, posso ir direcionando para a gente ir se estruturando assim? Então, vamos falar. A Cris se apresenta, depois a Tânia se apresenta e depois a Márcia se apresenta. Perfeito. Primeiro, agradecer o convite, né, Patrícia? É muito bom estar aqui com vocês. Como você já apresentou aí rapidamente o currículo, né, com pessoas incríveis, com currículos maravilhosos. Mas eu sou a Cristiane Lage, eu sou a CEO da Insight Consultoria. É uma consultoria que já está há 20 anos no mercado. Nós iniciamos como gestão de pessoas, mas há 18 dos 20 anos na área de segurança. Então, a gente tem inovado aí, falar de segurança, sobre esse aspecto de fatores humanos, de perguntas que importam, do poder das perguntas, para a gente conseguir mesmo resultados melhores dentro das organizações. Então, o meu direcionamento hoje acaba sendo a área de segurança, né, com esse olhar, mas a minha formação é psicologia, e fui me especializando em outras áreas, e por fim, segurança psicológica. Ah, que linda. E você é da turma que número? Cris, quando que você fez? Boa pergunta. Eu não lembro esse número, mas eu fiz em junho Ah, desse ano, do ano passado, de ano 2023. passado. Ah, que Isso. legal. E já tá. Ah, que bom poder Já conhecer estou você colocando melhor em ainda prática. agora. Que Sim. legal. Muito bem, bem-vinda, Tânia. Obrigada. Então tá, boa noite, muito bom estar aí com vocês nessa noite maravilhosa, quente aqui. Então eu sou a Tânia, sou assistente social, eu atuo também como instrutora e facilitadora em justiça restaurativa, aplicando a metodologia do Círculo de Construção de Paz, e, né, enfim, consultora e também coordeno um programa municipal que se chama Pacto Lajeado pela Paz. Então é isso. Maravilhoso. Nossa, só vai ter grandes aprendizados aqui, hein, Márcia? Olha só, Uau, duas pessoas aí para prazer. painel, né? E você também trabalhando com perguntas incríveis. Má, conta você. Então, eu sou coach, né? Essa é a minha profissão há 10 anos. Antes eu trabalhava em marketing em empresas.
Então, hoje, praticamente, trabalho com perguntas, como você falou. Sou coach executiva, trabalho com grupos, equipes, né? Então, o Action Learning é uma metodologia que eu uso e que, com grupos e que é baseada em perguntas, como você falou. Então, as perguntas. Eu até hoje estava aqui me preparando para a live, minha primeira live da vida, e estava olhando as perguntas que você mandou, né? E fui lembrando aí de histórias, assim, então acho que as perguntas fazem parte da minha vida há muito tempo, porque pessoalmente eu sou tímida, né? Já fui mais, sou introvertida, então eu nunca queria o foco da conversa em grupinhos para mim. Eu fazia pergunta para os outros, Olha, né? Então, e você? O que que você faz? O que te interessa? Já para, né? Enfim, conhecer as outras pessoas, mas também tirar esse foco de mim e colocar nos outros. gerando conexões e tecendo histórias, Total. né, a partir daí. Vocês já se conheciam, Márcia, Tânia, Cris? Não, que Não, gostoso! primeira vez que Primeira eu as vez. Um vejo. brinde Eu também. para esse encontro, que legal. A Cris, eu acho que a gente fez juntas, né? A formação de facilitadoras, né? Acho que não, Tânia, foi? Não, não. Eu não tô vendo vocês, eu não sei se tem alguma configuração aqui que eu tenho que fazer. Vocês estão A me gente está vendo? Sim. normal, normal. E eu não vejo vocês, eu não sei se tem alguma coisa diferente que eu tenho que Então, fazer aqui. eu vou, enquanto você vai vendo aí, Tânia, na hora que eu for, sei lá, de repente te chamo pelo nome para você saber que né, a gente está olhando para você, assim, Tá, sabe? também. Eu só me vejo, não vejo vocês. Então, Que olha só, pena. o que eu pensei, né, de ideia para a gente começar essa conversa? Todo ano existe uma organização, né, sem fins lucrativos que se chama Fórum Econômico Mundial, né, que é sediado, na verdade, que é situado em Genebra, na Suíça, mas que faz os encontros em Davos, né, uma vez por ano, na Suécia, para poder reunir aí nos principais líderes empresariais e políticos, assim como pensadores, né, intelectuais, jornalistas, enfim, para discutir as questões mais urgentes, estou colando, enfrentadas mundialmente, incluindo saúde e meio ambiente, mas são as questões mais complexas e mais urgentes do mundo, para a sobrevivência de todo mundo, dos negócios das pessoas do mundo, do planeta. E todo ano, depois desse encontro, né, do fórum, eles divulgam uma lista de habilidades, né, que são as habilidades que a gente precisa se preparar, né, para resolver esses problemas que são tão complexos, né, e as tendências que estão vindo, né, quais são as habilidades que podem ajudar a gente a se preparar para isso. Então, tem desde habilidades técnicas, né, como o letramento em tecnologia, né, habilidades de gestão, mas assim, durante muitos anos para cá, e agora saiu, né, a relação das habilidades até 2025, as habilidades socioemocionais ou relacionais, elas são assim as capitãs, né? Elas não saem, às vezes elas mudam de ordem, mas não saem. Então existe sim um grande foco, né, em ter pessoas com pensamento crítico, com pensamento analítico, mas essas habilidades de liderança e de influência social, né, que ajudam a gente a se relacionar com as pessoas, com o mundo, e a realizar as coisas de forma inovadora, né, trabalhar junto de forma colaborativa para resolver os problemas do mundo, elas se tornaram muito fundamentais. Né? Então, a partir desse ponto, né, eu queria conversar com vocês sobre o que que essas habilidades, né, elas têm a ver, né, o que que pergunta tem a ver com tudo isso? Acho que por aí, sabe? A gente vai acabar caindo, né, numa situação aí de fazer perguntas, de retomar, né, essa habilidade de fazer perguntas. Então, quem quiser responder. Bom, deixa eu começar aqui.
Obviamente, né, quando você cita aí essa lista de habilidades, né, já falando um pouco sobre a questão emocional, a inteligência emocional, sem dúvida, é uma das principais, o poder de persuasão, a negociação e várias outras que eu acredito que estão intrínsecas, né, que estão relacionadas. E quando a gente pensa nas perguntas e associa a essas características, a gente vê o quanto que a gente saber ouvir e fazer as perguntas certas, né? Naturalmente, eu falo que as perguntas, na verdade, elas são as melhores respostas. A gente consegue todo esse caminho que eu acabei de citar, né? Então, por exemplo, você está num time, você tem que persuadir pessoas, engajá-las para um propósito. Por que não convencê-las a partir de boas perguntas? Por que não perguntar o quanto você está comprometido com essa causa? O quanto isso está alinhado, né, a seu propósito? Então, quando a gente pergunta, a gente engaja, né? E naturalmente faz com que as pessoas aderem, né, àquele ambiente e a todo o propósito. E eu acho que uma outra, né, que eu talvez não tenha citado dentre essas, seria a liderança. Né? Então, aquelas pessoas que têm um poder de liderar, talvez um poder nato, ou que foi desenvolvido, acaba que a gente percebe que, principalmente, para saber liderar um time, você precisa de ouvi-los. Né? E tá aí a segurança psicológica, inclusive, bem intrínseca nisso, né? Legal, obrigada, Cris. Tânia ou Márcia, querem complementar a partir daí, construir a partir daí, ou trazer um olhar diferente? Eu acho que, para mim, assim, no meu trabalho, também gera muita conexão de relacionamentos, né? As perguntas no meu trabalho que eu faço com círculos de construção de paz geram conexão. Então, são perguntas norteadoras com enfoque positivo que geram conexão, onde as pessoas também podem se conhecer de uma forma diferente. Então, a pergunta, ela também contribui para esse fortalecimento de relacionamentos. Instiga as pessoas, às vezes, trazer um pouquinho da sua vulnerabilidade, dos seus sentimentos, do que estão sentindo naquele momento. Então, uma pergunta que eu gosto de fazer muito é: o que você está sentindo hoje, né? E como você sai desse encontro. Então, a partir disso, a gente também já engaja as pessoas e também acho que a habilidade é compartilhar o poder, né? Muitas vezes, principalmente cargos como líder e de coordenação, muitas vezes a gente tem essa questão do poder, então compartilha muito esse poder. Legal, obrigada. Má, a partir daí, né, e dentro das habilidades do futuro para 2025, como é que as perguntas elas se conectam com isso aí? Eu também acho que né, eu até olhei hoje a lista de novo para ver ali, e a liderança, né, tá com influência e também tem curiosidade, que tem tudo a ver com fazer perguntas, né, que é querer entender ou conhecer o outro, ou a situação, ou o problema melhor, né? O contexto, o impacto, tantas coisas, né? Então, acho que a curiosidade, né? O que eles chamam de lifelong learning, né? O aprendizado ao longo de toda a vida, que também tem as perguntas nos ajudam a aprender, né? Além do conhecimento, porque a gente vai, além do que a gente conhece, a gente busca outras perspectivas, outros pontos de vista. Então a gente. As perguntas, não sei, eu fiquei olhando para a lista e falei, nossa, as perguntas podem ajudar todas essas habilidades. Todas, então é muito incrível, porque se a gente parar para conversar até sobre as habilidades técnicas, também. a gente vai. E para resolver os problemas do mundo, a gente vai precisar fazer perguntas, né? E boas perguntas, né? Acho Boa. que essa é a questão, né? Qual é uma pergunta que nos ajuda a resolver os problemas do mundo, ou o nosso problema, as nossas dificuldades, ou nos ajuda a desenvolver, ou, né, restaurar relações. Acho que descobrir quais são essas perguntas e aí eu acho que não tem fórmula mágica, né? A gente não tem perguntas prontas que ajudam. Lógico, algumas perguntas são boas, a gente já conhece, né? Como a Tânia mesmo citou, mas aquelas que surgem no momento, né? Relacionadas com o contexto, com a situação, que nos ajudam a gerar novas possibilidades.
Incrível. Acho que eu vou aproveitar esse gancho, vou sair do script, mas eu queria perguntar para vocês, na opinião de vocês, quando é que a gente para de fazer perguntas? Porque a criança ela conhece o mundo, né, a partir de perguntas. Quando é que a gente para de fazer perguntas? Patrícia. Eu acho que quando a gente não tem habilidade de escutar, né? Eu também sou mãe e eu vejo quanto que muitas vezes a gente não tem presença, tempo, foco em estar presente e ouvir as perguntas. E aí a gente também vai perdendo essa habilidade de observar, de escutar, de estar no aqui e agora, para desenvolver perguntas, porque quando a gente realmente está presente, a gente não precisa responder. E quando outra questão que eu vejo muito forte é do quanto que a gente é desenvolvido nos, em todos os processos de aprendizagem a dar boas respostas, a falar bonito, né? E não a escutar bem. Então, se a gente escutar bem, a gente pode desenvolver essa habilidade de conectar boas perguntas, né? Obrigada, incrível. Mas eu penso também que talvez a gente pare de fazer perguntas aqui refletindo um pouco, né? Aham. Quando a gente não tem um ambiente acolhedor, né? Quando a gente pergunta e a gente não tem a resposta que a gente precisa. Quando a gente não tem pessoas que estão dispostas a nos escutar. Então acaba que isso tudo vai tolhindo as pessoas, né? Então, do tipo, então eu vou precisar de descobrir tudo sozinho mesmo, já que eu não tenho ajuda, não tenho apoio. Então acaba que a gente vai ficando autodidata, né? Talvez vai buscando as informações, pesquisa, e a gente tem informação a todo lugar. Então, de uma certa forma, acho que a gente encontra as nossas próprias respostas. E aí a gente para de perguntar, né? Incrível, obrigada, ótimo. Má, É, eu também acho isso. E hoje eu fiquei pensando sobre isso. Eu tenho uma sobrinha, hoje ela tem 11 anos, mas quando ela tinha uns 4, 5, levava ela para a escola andando. E quando eu levava uma vez por semana, eu falava, qual é a pergunta de hoje? Ela era muito cheia de perguntas da vida, do mundo. Como o motor funciona, sabe? Perguntas parrudas, assim. E aí eu fiquei pensando, né, no método, na metodologia das escolas. É a resposta certa, né, que tem na prova, que tem no teste, é quem dá a resposta certa. E se a escola fizesse, né, qual é uma boa pergunta que você tem como aluno, né, sei lá, sobre o tema, né, será que isso ajudaria a promover mais perguntas nos jovens, né, ou continuarem a perguntar? Fiquei me perguntando isso. é, não, e é isso, né? Assim, o nosso modelo educacional treinou a gente para dar respostas, né? Não necessariamente boas, mas as certas, tirando 6 para cima, né? Se a gente tirar 5 em alguma matéria, a gente bomba até aquelas que a gente tira 9, né? Então, reprova a gente de tudo, né? A gente perde um ano, mas não só um ano, a gente perde relações, né? A gente perde uma construção de identidade ali, né? Aquela história que a gente formou. E aí a gente vai se tornando adultos, muito craque em dar mais respostas do que fazer perguntas, né? Porque assim a gente foi treinado a saber mais do que a fazer perguntas de curiosidade, de não saber, né? E eu acho que essa coisa também que vocês trouxeram do ambiente, né? De proporcionar, né? Olha que boa pergunta. Né? Olha, as pessoas, vocês escutaram essa pergunta, o que vocês acham disso? Devolver com uma pergunta, né? E essas habilidades todas de escutatória, né? De presença, de escuta, que a Tânia também muito bem trouxe. Eu acho que para a gente ir se aprofundando, evoluindo, assim, vocês já trouxeram, né? Habilidades, mas que outras habilidades que a gente pratica ao fazer perguntas? Além da escuta, né? Além da presença, além da curiosidade que já foi falado aqui. O compartilhamento, né, dessa sabedoria também, né, uma habilidade que a gente vai adquirindo, colaborativo, coletivo, de estar nesse coletivo, né, e não nesse individual, de não estar sozinhos, e criar esses
espaços seguros é muito importante também, né? Quando a gente vê o quanto poder das perguntas e das respostas tem. Então, se eu crio um espaço seguro, onde eu faço as perguntas e as pessoas têm um ambiente confortável para trazer e responder, eu entendo que isso também é muito importante. E a gente vai desenvolvendo a habilidade do exercício do não julgamento, porque a gente julga muitas pessoas, e quando a gente pergunta, a gente se abre para um novo momento também. Muito bom, Sim. legal. Sem contar Eu acho que que... Pode falar, vai lá. eu acho que tem a confiança no outro, né? Quando você pergunta, você está exercitando essa habilidade de confiar no outro, no conhecimento do outro, no que vai vir, né? E que você não sabe. E acho que dá humildade também, né? De reconhecer que você não sabe, ou que eu não sei, ou que o outro pode saber mais, né? Se desprender, né, também das Das verdades. verdades, Legal. E Isso aí. Cris? Eu ia colocar que as perguntas geram conexão. Então, quando a gente pergunta para o outro, além do interesse genuíno pelo outro, né, e o não julgamento e tudo que as meninas já trouxeram, eu acho que a gente acaba se aproximando, a gente acaba dando espaço para as outras pessoas, para o compartilhar, para a contribuição, para novas ideias, para inovação. Então, eu acho que ela, sem dúvida alguma, só proporciona aspectos positivos dentro do ambiente, não só corporativo, né? Mas a gente pode trazer isso para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso dia a dia, né? Então, acho que a conexão é um dos aspectos importantes aí, né? Muito bom. E a gente, quando a gente cria essa conexão, a minha história passa a fazer parte da história do outro e o outro passa a fazer parte da minha história também, né? Porque a gente consegue se incrementar. Agora, para isso, né? Quando a gente fala assim, boas perguntas, perguntas poderosas, foram termos aqui que vocês já foram falando, né? Quais são os tipos de perguntas, né? Porque assim, tem aquela pergunta que já vem com uma intenção, né? Com uma intenção de resposta por trás, que é aquela que a gente aprende quando a gente está na aula de química e não entendeu nada, e o professor fala, alguém não entendeu, né? E aí você fala, não, entendi, né? Então, assim, quais são os tipos de pergunta, né? E o que são boas perguntas para serem perguntas poderosas ou boas perguntas, qualidade boa de pergunta? Deixar para as meninas começarem. Vai lá. Então, essas perguntas, esse exemplo que você deu, né, Paty? Alguém tem dúvidas? Tem Essa tanta é, coisa. esse é um trauma meu da aula de Estou química. percebendo. Ele tirava o óculos e falava, alguém não entendeu? Então, acho que tem aí alguns fatores que você mesmo demonstra, né? Que é o tom, né, da pergunta, como você faz a pergunta. Então, uma mesma pergunta pode ter tons diferentes e aí, né, a gente entende, né, escuta de maneiras diferentes. E tem essa pergunta que já induz a uma resposta, que não é uma pergunta de curiosidade, né? Ela já está induzindo para um caminho, que é o que ele gostaria, né? Ou às vezes também nem é o que ele gostaria, eu não conheço, né, sou professor, mas às vezes era o jeito que ele estava acostumado, né? E nunca parou para refletir sobre a própria pergunta, a pergunta que ele fazia, né? Então, lógico, né? Por exemplo, no coaching a gente, né, treina os coaches, se desenvolve para falar, para ter boas perguntas, e ainda assim a gente se escuta os outros para ir treinando e aprendendo, que é essa sem julgamento, aberta, sem direcionar. E não é fácil, né? Mesmo assim, a gente que trabalha com perguntas, a gente sabe que vira e mexe, a gente dá aquelas escorregadas também. Então, não é simples, porque isso de não julgar, está tudo aqui dentro da nossa cabeça, está tudo misturado com o que a gente está falando também, né? E aí, até passando a bola para a Tânia e para a Cris, eu falei do meu professor de química, mas a gente tem
uma liderança que faz perguntas do tipo, vocês não acham que é por aí? Vocês não acham que, né? Então, eu como mãe com os meus filhos, mas vocês não vão? Mas vocês não querem? É tipo, quais outros tipos de perguntas e o que caracteriza boas perguntas? Tânia e Cris. Patrícia, assim, algo que me chamou muita atenção na segurança psicológica, no trabalho, no espaço de trabalho, é o quanto que a gente na escola, na família, é estimulado ao trabalho, né? Lá, o que a gente vai ser quando crescer? Né? O menino, quando dirige um caminhão, vai ser caminhoneiro, enfim, a menina vai brincar de professora, então a gente é preparado o tempo todo para o mundo do trabalho. E aí a gente está no janeiro branco, a gente chega para o espaço de trabalho e a gente adoece, e a gente não está bem, né? Porque tem uma preocupação muito, muito importante nesses espaços de trabalho, que é com a segurança física, que é fundamental também, mas a psicológica. E eu trabalho, tive vários cases positivos em times que estavam em conflito com várias situações, né? Pessoas buscando atestado, afastamento do trabalho. E uma pergunta muito poderosa é que tipo de apoio você precisa? E as pessoas dizem, quando tem um problema comigo, quero que venham e falam comigo. E aí, na segunda rodada de pergunta, e eu sempre utilizo um objeto da palavra para regular esse diálogo, porque é uma das ferramentas do Círculo de Construção de Paz. Na segunda rodada de perguntas, eu pergunto assim, e que tipo de apoio você oferece para esse grupo? Uhum. Porque aí, às vezes, a gente quer sempre muito do outro, mas o que a gente pode oferecer para melhorar esse espaço também, né? Saindo um pouco desse lugar da liderança, mas trazendo para nós nesse local, assim, de colegas de trabalho. Então, é bem legal. E outra que eu faço muito no Hospital Bruno Born, no hospital que eu faço esses círculos como uma ferramenta de bem-estar e cuidado, por que você veio para esse emprego e o que esse emprego representa para você? Nossa, tem histórias incríveis, histórias que geram muita cura também. Então, para compartilhar, assim, perguntas que fazem muito sentido no espaço de trabalho quando eu utilizo. Então, perguntas que também levem a gente a caminhos de resposta que a gente nem imaginou ir, né? Muitas vezes. Então, quando vem uma pergunta dessa, leva a gente, nossa, nem pensei nisso, né? Nossa, tá me ocorrendo Desafiando, tal né, coisa. as crenças da Desafiando pessoa, né? as crenças, deslocando, né, uma resposta automática, né, para outro lugar, ou tocando um outro lugar dentro da gente, né, de histórias de repertório, de tudo mais, né? Acho que também são perguntas poderosas, né? Perguntas que geram reflexão, curiosidade e tudo mais. E aí, Cris, me conta o que está passando Então, na sua cabecinha? bem, fazer perguntas é um exercício super difícil, né? Super complicado, né? A gente acha que sabe fazer ótimas perguntas. Quando você pergunta assim, quais tipos de perguntas existem? Existem as perguntas abertas e fechadas, né? Que é aquela, tá tudo bem? Sim, não. Né? Que não dá nem espaço para a pessoa realmente responder. Mas se a gente for pegar de forma genérica, eu sempre nos meus treinamentos, nas minhas formações, eu falo, gente, evite perguntas que comecem com porquê. Porque naturalmente já vem um julgamento na própria pergunta, né? Você já pergunta para ela, assim, olha, por que você tirou uma nota ruim na prova? Né? Que você estava falando sobre aula. E ao contrário, de perguntar o que te levou a tirar a nota. Então, a gente, primeira coisa, tiraria o porquê de qualquer pergunta. E utilizaria perguntas que gerassem mesmo essa reflexão, essa aspiração para o futuro, né? Então, o que te levou? Como? Ou o quê? Né? Então, perguntas que começassem de forma aberta. Eu acho que se a gente for pensar assim, de uma forma genérica, talvez essas seriam as melhores perguntas. Mas nem quer dizer também que só por elas terem começado com o quê, como e quando que elas são boas. Porque pode ser que, inclusive, na própria pergunta você já queira direcionar a resposta da pessoa, né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar o resultado desse trabalho? Tipo, esse trabalho não tá bom. Boa. Então, ao contrário, né? O que Qual é o você resultado que fez? você viu nesse Como trabalho? assim? E tem a entonação, tá perfeito. E aí, Cris, assim, construindo em cima da sua fala, né, também saindo do script, é, esse trabalho com liderança, né, que a gente faz, ou dentro das organizações que todas nós quatro aqui fazemos, e eu escuto muito, né, não sei, vocês quero ouvir, o do líder falar, mas
eu pergunto para as pessoas do meu time e ninguém participa, né? Então, quando a gente fala dessa questão de promover um ambiente seguro para que as pessoas participem, convide as pessoas a perguntar, mas eu pergunto, mas eu pergunto, mas eu pergunto. E aí, construindo em cima da sua fala, né? Porque as pessoas, que a gente tem dificuldade de fazer perguntas. Então, por que que a gente tem dificuldade de fazer perguntas, né? Por que que é tão difícil, né? A gente, enfim, sair dessas perguntas, né? E para outras qualidades de perguntas, vai, se eu puder dizer assim, nem Sim. sei se está certo. Talvez as pessoas não respondam, né, as perguntas, primeiro porque talvez nem ele queira ouvir a resposta, né? Aquelas perguntas por prática, no final de um evento, por exemplo, tudo bem, alguém tem alguma dúvida? Na verdade, você não quer ouvir a resposta das pessoas. A gente, às vezes, pergunta muito mais por concluir. Então, eu vejo que a liderança não tem muito essa disposição de escuta para as pessoas. Eles perguntam muito mais por uma questão de se demonstrarem ali que importam, mas, na verdade, não é por aí. E o que faz as pessoas responderem nem é sempre só a boa pergunta. É o que ele vai fazer com a resposta que ele teve, né? E esse líder, ok, eu já respondi para ele N vezes, mas o que ele fez com as respostas que eu dei? Então, se ele me pergunta o que para mim é necessário para ter um ambiente melhor de trabalho, e eu já respondi isso uma vez, e ele não fez nada com a minha resposta, numa outra vez, a pessoa não vai responder. Então, tem muito essa questão mesmo, assim, de quem estiver respondendo, sentir ali abertura para esse espaço de uma resposta que de fato seja a verdadeira. Ou que leve para outro Que caminho, leve. ou que leve para outro caminho. Mal, eu queria que você contasse um pouquinho também da sua experiência. Acho que você, além de coach, você roda aí muitas sessões de action learning, né? E, enfim, conta pra gente quais são. Então, até tem uma história recente, tem um grupo Latam aí que eu estou trabalhando de líderes e eles deram um feedback, Paty, que eles sabem, né? Então conhecem, eles sabem, têm o conhecimento que perguntas são importantes. Um deles até da equipe está fazendo um MBA no MIT, uma coisa, né, super. E ele fala, não, eles falam lá sempre que tem que usar perguntas, que as perguntas são muito importantes, mas eles não usam. Então, durante a sessão de Action Learning, que eles estavam atentos, eu acho que tem essa consciência de o que você está perguntando, como você está fazendo a pergunta, né? Os outros escutarem, ter outras testemunhas, né? Prestando atenção nas perguntas, também ajuda. Então eles falaram, nossa, é a primeira vez que a gente está praticando fazer perguntas, né? Juntos, né? Isso também acho que é bacana do Action Learning, né? Uns fazem, então você aprende, nossa, aquela pergunta é muito legal, eu nunca teria pensado em fazer essa pergunta e ele fez, e olha o que gerou essa pergunta. Então, aprender junto, né? Uns com os outros também é muito bacana. Mas eu vejo no meu trabalho, né, como coach de líderes executivos que muitos deles não usam perguntas. Então aí tem desafios com a equipe enormes, sejam, né, começando a liderar ou já mais executivos, mas eles não perguntam, no que eu posso melhorar, como eu posso te ajudar. Perguntas básicas, assim, né, no nosso ponto de vista, perguntas simples, né, mas que mostram essa vulnerabilidade que a gente falou, né? E aí tem que fazer alguma coisa com isso que eu estou escutando, né? Porque eu estou fazendo a pergunta. E eles não falou, fazem. Né? O que eu vou fazer com a resposta, né? Exato. Então, demanda uma preparação dos líderes, assim, eu percebo. E aí é uma prática, né? Então, que perguntas você quer fazendo? A gente vai preparando, né? No meu trabalho, eu vou preparando os líderes também para irem fazendo as perguntas para diferentes stakeholders ou para a equipe, dependendo também do objetivo deles. Mas eu acho que eu acredito, é uma prática. Então, infelizmente, a prática ainda não é tão frequente e robusta como
nós gostaríamos, talvez, ou eles mesmos, né? Eles e elas mesmos E é gostariam. uma habilidade, é uma musculatura que a gente já tem, né? Porque a gente nasceu fazendo perguntas, tipo, que mundo é esse? Onde que eu tô? Onde que eu tá? Eu tive um chefe, vou passar para você, Tânia. Eu tive um chefe, eu trabalhei muitos anos numa empresa que o meu chefe era um vice-presidente de RH, ele falava assim: não me traga perguntas, me tragam respostas. Ai, não me tragam, não, me tragam soluções, me tragam respostas. Que tem essa questão do imediatismo, né? Tem essa questão de a barata voou, pá, dá um tapão na barata, mata a barata, mas não tipo, de onde está vindo essa barata? Como que a barata entrou aqui? Não, a gente mata a barata Resolve, e vamos resolve o resolver. problema, né? A pouco tem outra barata, a gente não sabe o que faz com ela. Então, isso também modela, né, uma geração de pessoas, né? E hoje, nossa, não era isso que eu ia falar, mas me deu vontade aqui conectando os pontos. Tânia, eu vou te deixar, vamos ver. A gente está vivendo um encontro de gerações, né? Então, obviamente, a gente ainda tem muitas pessoas que estão vindo com uma formação de educação, que nem as nossas, né? De que a gente tem que dar resposta, tem que dar respostas, tem que dar respostas. A gente vira adultos craques em dar respostas e fazer menos perguntas, mas a gente também tem um encontro de gerações trabalhando juntas, né? Onde talvez, além das características pessoais, de ser mais ou menos curioso, mais ou menos abertos, enfim, a gente tem uma geração de líderes que foram treinados, né? Então, existe um modelo mental dessa liderança, foi treinada a não me traga perguntas, me traga respostas, né? Então, sei lá, Tânia, a partir daí, né? O que você gostaria de falar, se você quer falar, como seria a sua experiência nisso? Acho que é um exercício, assim, né? É, enquanto coordenadora, que eu coordeno um programa em uma equipe, é um lugar muito desafiador de estar, mas é muito bom quando a gente devolve as perguntas para as pessoas. E como vocês já trouxeram, perguntas simples, nada elaborado, nada técnico, mas um exemplo, a gente vai ter reunião agora ou não? E devolver para a equipe, o que vocês acham? É importante a gente ter a reunião agora ou não? Né? Então, assim, a gente não precisa estar nesse espaço de poder. E o líder, quando ele se vulnerabiliza, quando ele traz o seu sentimento, ou a sua dúvida, ou de como ele vai resolver esse desafio, e todos são convidados a participar, com certeza as pessoas se tornam mais colaborativas, engajadas naquele momento. E um desafio muito grande nosso é o silêncio também, né? Hoje mesmo, lá na equipe do Pacto pela Paz, em Lajeado, eu fiz a pergunta, como vocês sentem isso que eu estou pensando, assim, que eu trouxe para vocês? E aí ficou um silêncio. Eu mantive o silêncio, né? Então, às vezes, silêncio nos desconforta também. E manter o silêncio também é legal. Sim, porque o silêncio diz muito, né? Desde um silêncio reflexivo, né, até um silêncio que pode trazer ali um diagnóstico claro de que não tem segurança aqui para eu falar o que eu estou pensando, por mais que você insista, né? Um desconforto mesmo, né? E talvez a pessoa também está elaborando isso, está pensando, e a gente, nossa, já quer, né? E a gente, exemplo, a gente está com pessoas que a gente não conhece, a gente começa a falar do tempo, né? O silêncio, ele nos desconforta e não precisa, assim, às vezes a gente pode dar esse tempo para a pessoa trazer para a gente o que ela está sentindo, talvez ela está pensando, e do desafio que as pessoas não estão acostumadas né, a responder, a serem perguntadas. Até a gente, quando perguntam para a gente, nossa, e agora, né? Como é mesmo? O que é? Qual o teu propósito? Nossa, meu propósito é esse, mas dá um momento de jornada interna, assim, de olhar para dentro da gente também, né? E é isso mesmo, olha, a Vera está dizendo, a pessoa às vezes precisa de mais tempo para pensar e a gente fica ansiosa e quer cortar esse silêncio porque vira um desconforto para a gente. Você sabe que você está contando essa história? E eu tive recentemente com um cliente que era um grupo de acho que 40 líderes, 30 e poucos líderes, né? E eu fiz uma pergunta X, que eu já nem me lembro, e aqui ficou aquele silêncio na sala, né? E aí começa um kikiki, sabe assim, tipo, as pessoas ficam desconfortáveis com o silêncio, e para quebrar o silêncio, ficam dando risada do silêncio, né? Ai, mas nossa, que silêncio!
Nossa, gente, e eu lembro que na brincadeira, tudo, né? Porque virou uma brincadeira, eu falei, olha, gente, eu sou psicóloga de formação, né, eu vou conseguir sustentar esse silêncio tanto de tempo que vocês precisarem. Aqui a gente tem um espaço para quem quiser falar, né? Se vocês quiserem nesse momento não falar, ficar como é que vocês estão se sentindo agora, né? Para participar com vocês, quem quer falar, o que quiser falar, não necessariamente responder a pergunta que eu fiz, mas né? E aí começou, né, a vir, porque eu acho que muito por isso, assim, meu, ela vai ficar, ela vai sustentar esse silêncio, vamos falar, Ferrou. adiou, cara, um monte de coisa, sabe? Porque um puxa um fio, que puxa outro fio, que puxa outro fio. Eu lembro que foi muito interessante, me marcou, porque eu fechei o computador e não usei mais nenhum dos PowerPoints que eu tinha levado, porque começou a puxar fios que eram os fios que eles precisavam falar naquele momento, né? E aí não foi mais sobre mim, sobre o que eu estou levando para eles, né? Sobre a agenda que eu construí para eles, mas sobre o que eles estavam trazendo, né? Para poder conversar, para poder falar, o que era importante para eles, né? E não para os tópicos que eu tinha pensado. Então isso para mim foi uau, sabe? Foi um aprendizado para mim também, né? Olha só, né? Quando a gente sustém silêncio, coisas incríveis podem vir, né? Dessa reflexão, né? Então, e o que fazer com isso? No meu caso, eu tive que falar, gente, olha, eu preparei aqui uma coisa, eu acho que não é isso que vocês precisam, né? Vamos continuar, né? Por onde vocês querem ir? Como que a gente faz agora? Então, enfim, eu acho que peguei esse gancho aí, Tânia, dentro do que você falou. E quais seriam, então, boas dicas de perguntas? Vai, o que que vocês têm, assim, para quem está aqui escutando a gente, o que que seriam bons exemplos de perguntas? Quem quiser anotar aí, aproveita e anota. Cris, quer falar? Bom, eu queria até comentar um pouco sobre um ponto até da Vera aqui mesmo. Um comentário antes que ela fez, antes desse que você citou, ela colocou assim, ó, e chega uma nova geração com um monte de perguntas e são chamados de mimimi. Então, quando a gente pergunta para a pessoa, a gente espera que ele nos dê uma resposta que venha de encontro com o que eu já estou planejando. E aí a resposta que a gente ouve é outra completamente controversa e aquilo me incomoda. Então, para essa geração que tem vindo, que é uma geração que não é nem, não sei se a gente, vocês já ouviram falar isso, nem trabalham, nem estudam, mas que não querem nada com a vida, mas não por aí, mas realmente o jovem curioso, que entra na organização, que quer inovação, que não dá conta daquela rotina, que quer de fato trazer algo diferente para o ambiente de trabalho, o quanto essas pessoas estão sendo aceitas pelas perguntas que ela vem trazendo. Ah, perfeito. Você citou aí, por exemplo, que o líder faz perguntas, me traga respostas ao invés de perguntas, muito por esse senso de competitividade, que a gente quer tudo muito rápido, e até mesmo para testar a habilidade das pessoas de solução de problemas. Então, a gente não quer que as pessoas tragam para a gente o problema, a gente quer que elas tragam a solução. Mas, às vezes, para trazer a solução, é preciso ter ótimas perguntas, mas a gente se fecha para elas. Então, a diversidade vem daqui, né? Dessas ótimas perguntas. Então, a geração mimimi, para mim, é uma geração que hoje sabe perguntar muito mais do que a geração que está aí, olha, já há muito mais tempo. É, muito bom. Vai, Mar. Não, eu acho que também gerações anteriores foram podadas, né, nas suas perguntas, na sua expressão no geral. Né? E essas gerações, esses jovens, né, os adolescentes, eles podem fazer perguntas hoje, o que é maravilhoso, né? Poder perguntar, poder falar, poder, né, expressar. E eles estão aí, né, numa fase da vida que é para contestar, que é para questionar. Né? Faz parte né, do desenvolvimento também, né, dos jovens adultos, contestarem o status quo. Né? Então, acho que é entender isso, né, que também a história, né, de alguns não existia isso, ou as perguntas não eram tão bem vistas, ou quem perguntava era preso, sei lá, né? Enfim, a Sim. gente sabe.
E hoje eles querem fazer perguntas, e não significa que eles querem as respostas prontas, mas eles querem participar dessa conversa aí. Eu acho que todo mundo quer participar, colocando seu ponto de vista. Então, como que a gente pode aprender uns com os outros, né? E as perguntas podem ajudar. Perfeito. Eu concordo muito com isso também, assim, que a gente faz perguntas e aí a gente não acolhe a resposta do outro também, a gente quer colocar a nossa ideia. Então, eu concordo muito com isso que a Cris trouxe. Duas perguntas que eu gosto muito para iniciar reuniões e finalizar reuniões é como você está se sentindo hoje? Qual é uma pequena alegria que você gostaria de compartilhar? Talvez desde assim, hoje não tinha trânsito, hoje eu almocei com a minha família, consegui terminar o relatório que eu tanto queria terminar, enfim, pequenas alegrias e geram conexões, e essas pequenas alegrias geram grandes alegrias. E no final, um check-out, como você sai dessa reunião, né? O professor também, como você sai dessa aula, o que você aprendeu hoje, né? Então, quando eu faço trabalho com pais também, que eu trabalho muito em comunidade escolar, o que você deixou para trás para estar aqui hoje? Porque as escolas muitas vezes, né, trazem uma dificuldade assim da participação familiar nas reuniões, nos encontros. Mas nossa, o que um pai e uma mãe também, né, precisam organizar é trabalho, é rotina. E aí a gente pergunta isso, assim, nossa, a gente se desarma também. E aí, por isso que gera conexão também, né? Então, nossa, eu tenho um guia de perguntas norteadoras, que é do Guia do Coração da Esperança, da nossa professora norte-americana Kay Pranes, que ensinou a metodologia do Círculo de Construção de Paz. Então, o que eu mais faço no meu trabalho são perguntas norteadoras e com um enfoque positivo, porque a pessoa vai trazer o desafio. Mas, nesse momento, eu também não instiguei ela a trazer o problema, ela vai trazer porque ela se sentiu confortável em compartilhar isso naquele grupo. Permitida, né? Permitida para trazer. A doutora Amy Edmondson, ela tem das falas dela, né? Que ela sintetiza assim que a segurança psicológica é o sentimento de permissão, né, para falar. Então, quando os outros me dão permissão para falar. Tânia, eu escutando você, me veio a questão, e a gente está chegando no final, me veio a questão, quando você fala perguntas positivas, né? O Exolane trabalha muito com positivo futuro, né? Mas me veio também quando você dá exemplo de perguntas, de falar pequenas alegrias. Me ocorreu um link direto, assim, uma sinapse direto, né? Com o elemento da apreciação, né? Da segurança psicológica, um dos 7 elementos que é a apreciação, que eu acho que é o elemento que faz a cola acontecer, né? A cola tá na apreciação. Então a gente também poder falar que boa pergunta, né? Que legal isso que você trouxe, não tinha pensado nisso a partir da resposta que veio, né, de uma pergunta, né? E aí já indo para os finalmente aqui, o que tudo isso tem a ver com segurança psicológica? Acho que é uma pergunta, talvez eu não consiga escutar todas vocês. E a outra questão que me veio foi sobre como esses check-ins e os check-outs funcionam como termômetro emocional, né? É um termômetro de humor mesmo. Como é que a gente está? O que a gente pode fazer com isso? Ou, né, ou a partir desse estado, quando a gente chegou, como que a gente sai, né? Como é que a gente vai funcionar em diante? E aí, correlacionar com saúde mental. Eu quero, nesses 5 minutinhos que faltam, né? Essa conexão com segurança psicológica e essa conexão com saúde mental, que é a proposta aqui hoje desse encontro. Eu acho que... Oi. Pode falar. Acho que a pergunta convida, né? Então, a participação. E é isso que você falou. Isso já é uma permissão para o outro se expressar, né? Então, o link aí com a segurança psicológica é como eu vejo. E tem isso dessa humanidade, dessa humildade de perguntar, né? Então, de apreciar já o outro, porque o outro pode contribuir. E com a saúde mental, eu acho que sem invadir
né, o espaço do outro e a privacidade, o que o outro quer compartilhar, mas perguntar, né, como que você está se sentindo, como que estou vendo que você não está muito legal, posso ajudar em alguma coisa? Isso também, né, é uma oferta, mas é uma pergunta. E a pessoa pode dizer não, mas pode falar, não, estou precisando aqui, né, agora que você ofereceu. Então, acho que nessa linha de perguntas, né? Não são todas, mas algumas. Legal. Tânia ou Cris. O que eu ia trazer é isso, assim, né? Quando a gente aprecia o outro já se sente apreciado quando ele é convidado a dar essa ideia, compartilhar o que pensa, o que sente, o que está desconfortável, né? O elefante branco que está na sala, que a gente fala. Então, por isso que gera segurança psicológica, porque as pessoas se sentem seguras em trazer as suas opiniões, os seus desconfortos para esse espaço. E o bem-estar, a saúde mental, porque eu não levo esses questionamentos para casa, no meu espaço, no meu contexto, com os meus afetos. Eu resolvo com o meu time, com meus colegas, com a minha família, com a minha comunidade. Então, acho que nesse sentido que as perguntas geram conexão, porque criam esse espaço de segurança para falar dos seus sentimentos, né? Então, acho que seria isso que eu traria para contribuir. Legal, Cris? Quando a gente faz perguntas, a gente se expõe, né? Então, quando, por exemplo, no próprio conceito do que é segurança psicológica, que fala de correr riscos interpessoais, que é um ambiente seguro para isso, a gente pensa o seguinte: eu já tenho ali esse acolhimento do time, eu já estou num ambiente que eu posso falar, que eu tenho escuta. Então, a saúde mental se conecta facilmente nesse aspecto, simplesmente pela pessoa poder ser ela mesma, de ser compreendida diante da diversidade, de quem ela é, de como ela pensa, e de sentir parte daquele grupo com tudo que ela tem, com o pacote que ela é. Né? E quando a gente está aberta a fazer perguntas e a conhecer o outro, a gente percebe que a gente trabalha aí a segurança psicológica, né? Que é a questão da apreciação, do apoio, de pedir ajuda e dos outros elementos, e naturalmente as pessoas se sentem melhor, né? Talvez um dos aspectos principais da saúde mental seja a gente ser quem a gente é, e não quem o outro quer que eu seja. E quando esse esforço ele é muito maior do que a pessoa sustenta, é que vem o adoecimento e outras, né, outros aspectos aí que a gente, né, tanto falou aí durante o janeiro, e que vale a pena lembrar que não precisa de falar só no janeiro, né? A gente tem que falar isso ao longo do ano inteiro. Exatamente, se a gente não tem um espaço seguro para poder falar sobre isso, esse sofrimento se prolonga, né? E aí sim pode causar adoecimento, e a gente entra na esfera da saúde mental, né? Muito bem, uma rodada de 30 segundos. Dica de bolso, Cris, dica de bolso, dica prática de bolso para quem está escutando a gente. Sim. Praticar. A gente acha que fazer perguntas é fácil, mas não é. É só o exercício do dia a dia que vai trazer para a gente, de fato, a compreensão das melhores perguntas. E eu uso muito perguntas com contexto. Então, entenda o contexto que você está inserido. Por mais que às vezes você tenha lá um arcabouço de perguntas lá que são ideais, mas aquele contexto favorece muito se você estiver aberto para ele, souber o que perguntar também. Então, é praticar. Quanto mais você praticar, melhor serão as suas perguntas. Foco no contexto, muito legal. Tânia? Eu acho que é o autocuidado. Quando a gente se cuida em todos os aspectos, a gente também vai buscar essa segurança psicológica dentro e fora dos espaços também. Então, não adianta a gente não estar bem e a gente não vai conseguir fazer boas perguntas, não vai conseguir se conectar. Então, acho que o autocuidado, de diversas formas, é bem importante também. Isso é muito importante mesmo, porque pode causar alterações de humor, né? Irritabilidade, impaciência e tudo mais, né? Isso vai prejudicando as relações. Eu acho que é escutar as perguntas que você se faz, né? Acho que é bem importante a gente dar importância e peso para as perguntas que a gente está se fazendo. Se elas estão há muito tempo aí, talvez você precise de ajuda, né? Ou conversar com uma outra pessoa para te ajudar com as suas perguntas. E também buscar resposta para elas. Às vezes né? Sozinho a gente não consegue. Então, para os outros, e faça pergunta para os outros
e escute as suas Ah, próprias. que lindo. Gente, ficaria aqui horas se o Instagram não fosse tombar a gente em 1 minuto. Mas eu queria, tipo, agradecer imenso, aprendi demais com vocês, que papo delicioso. Muito, muito obrigada por aceitarem, né, esse convite e de falar de um tema tão gostoso. Essa live, para quem está escutando, ela vai ficar salva, então você também aproveita para rever ou para compartilhar. Vou marcar o Instagram das meninas, da Cris, da Tânia e da Márcia. Assim vocês também aproveitem para seguir e conhecer um pouco mais sobre elas e sobre o trabalho delas. Adorei, muito obrigada. Assim a gente termina essa série de lives do Janeiro Branco com uma pergunta Chave de final. Que pergunta final seria essa? Que pergunta final seria essa? Uau! Acho que Como você está? como você está se sentindo agora? Agora, então, Legal. como que você recebe, né, essa informação, Má? O que você quer fazer com isso que a gente compartilhou aqui? Muito bom. Então, são perguntas aí para vocês. Um beijo, gente. Muito Obrigada. obrigada. Foi ótimo. Adorei. Beijo. Excelente, Bom, meninas. obrigada. Beijo. Obrigada, Tchau. Patrícia. Tchau, tchau, gente.